Bem, pessoal, então boa noite aí mais uma vez, tá? A gente vai iniciar aqui a disciplina de Eletrodinâmica Clássica, né? Esse semestre remoto aí, 2020.2, tá? A gente vai mais uma vez fazer essa disciplina, né? E o livro que a gente vai seguir é o livro do Griffiths, né? A gente já tem comentado isso aí antes para vocês, tá certo? O objetivo da disciplina de Eletrodinâmica Clássica é discutir aqui as interações a interação eletromagnética entre partículas carregadas, tá certo? Tá? E aí, quando a gente fala em interação eletromagnética, a gente lembra que essa interação é uma das 4 interações fundamentais da natureza, né? A interação eletromagnética, tá? A interação eletromagnética pode ser dividida em 2 partes, digamos assim, né? O curso de eletrodinâmica ele pode ser dividido, às vezes, em eletrostática, né? A parte de eletrostática e a parte de magnetismo. E, juntamente, às vezes, também tem uma seção intermediária que é eletrodinâmica. Mas, quando a gente pensa eletricidade e magnetismo, a gente pode pensar que são coisas distintas, mas não tanto assim, na verdade, não é? A força eletromagnética pode tanto escrever partículas, né? No caso, a gente vai falar aqui da eletrostática inicialmente, mas também partículas com carga elétrica, mas em movimento, tá? Então, isso aí que esse conjunto de interações, né, entre partículas eletrizadas carregadas, é o que se chama de interação eletromagnética, tá? Nessa primeira parte do curso de eletrodinâmica, a gente vai estar um pouco mais focado na eletrostática, tá? Na eletrostática, a gente vai considerar que as cargas elétricas estão em repouso, tá? Então, se as cargas estiverem em movimento, a gente também pode considerar assim o movimento das cargas, é uma situação científica, né? Claramente importante isso, tá? Mas muitas vezes a gente vai estar interessado em situações de cargas estacionárias, as cargas já atingiram o repouso, tá certo? Então, esse é o nosso objetivo aqui, tá? Beleza? Então, quando a gente vai falar de força eletromagnética, muitas vezes essas forças, né, elas são descritas através de campos, né? O campo magnético descreve lá, aparece muito bem lá no magnetismo, né? E o campo elétrico aparece bem, né, lá na eletricidade, na eletrostática, tá certo? Ou eletrodinâmica. Bem, bom, a diferença eletrostática e eletrodinâmica fica clara, né? Eletrostática você tem as cargas em repouso e eletrodinâmica as cargas em movimento, tá? No início, a primeira parte do curso da gente vai ser o capítulo 2, e esse capítulo 2 do Griffiths, né, é um capítulo exatamente chamado de eletrostática. Tá? Primeira parte da gente aqui do curso, né, vai ser dedicada a fazer uma breve revisão de alguns conceitos que vocês já conhecem bem lá no curso de Física, Fundamentos de Física 3, né, o que a gente chamava antes de Física Geral 4 lá no IFCERTão, no campus Petrolino, né? Então, geralmente, você tem esse termo lá, né? Ou, ainda mais conhecido, é o livro do Halliday, né? Acho que a maioria de vocês pode ter usado o Halliday, Tipler, esses livros aí, no caso, a parte de eletrostática, né? Então, o que a gente aprende bem? A gente aprende, por exemplo, a lei de Coulomb, né? Nesse curso, né? A gente aprende, geralmente, a lei de Coulomb, que descreve o que a lei de Coulomb? Descreve a força elétrica, né? Entre 2 partículas carregadas aqui, tá? Certo? Então, a lei de Coulomb, ela estabelece, na verdade, a força elétrica, né, de uma carga fonte, chama essa carga aqui de carga fonte, sobre uma carga quesão, que eu vou chamar de carga, tá? Carga teste, tá certo? Carga teste ou carga de prova. Tudo bem? Carga teste ou carga de prova, né? Então, o objetivo da lei de Coulomb é permitir exatamente encontrar, né, a força elétrica entre essas 2 partículas eletrizadas, essas 2 partículas carregadas aqui, tá? Aqui a gente está usando o sistema de coordenadas. O sistema de coordenadas que a gente escolheu aqui foi um sistema de coordenadas x, y, z, tá? E nesse sistema de coordenadas, ele tem uma origem O, né? A origem O do sistema de coordenadas aqui é que aparece, tá? O é a origem do sistema de coordenadas, né? E, bom, e aí, nesse caso, eu vou ter aqui um vetor posição Rzinho, chamado de Rzinho primo, para definir aqui a posição da carga Qzinho, tá? E um Rzinho, acho que tá aparecendo a legenda aí, né? Deixa eu ver se eu tiro essa legenda. Tá gravando com legenda, pessoal? Já não tá não, professor. Para mim no meu celular apareceu aqui a legenda, mas tudo bem, tranquilo. Boa, né? Então, Rzinho aqui, primo, e Rzinho, tá? É o vetor posição
da carga Qzão, tá certo? Tá? A gente vai chamar, então, aqui, ó, vou dar um números bons, né? Então, vamos lá, Rzinho, né? Vetor posição. Vetor posição. Vetor posição, né? Da carga Qzinho, tá? O R', para falar a verdade, né? E o Rzinho é parecido, né? Esse aqui já vai ser o seguinte, vai ser o vetor posição da carga Qzão, tá? Certo? Então, você vetor posição da carga Qzão. Melhorar aqui a letra, pronto. Melhorou ali, né? Pronto. Aí a gente vai precisar muito da distância entre as cargas. Essas duas cargas Qzinho e Qzão estão separadas por um vetor R. Chamado esse Rzinho que a gente chama de um R cursivo, tá? Esse R cursivo, tá? A letra dele é diferente, né? Do R, né? Tá? Ele é exatamente um vetor de deslocamento, que vai de onde está a carga Qzinho para onde está a carga, ele vai de onde está a carga Qzinho para onde está a carga Qzão. É um vetor de deslocamento. Então, ele, na verdade, é um vetor de diferença de Rzinho menos R'. Então, anota isso aqui, né? Esse Rzinho menos R', né? É o chamado vetor separação. Tá? Ele mede exatamente a distância entre as cargas, né? Beleza? Então, o que acontece? O que é que estabelece a lei de Coulomb? Antes de a gente falar do campo elétrico, né? O que é que estabelece a lei de Coulomb? Ela diz o seguinte, que a força elétrica entre essas cargas, né? Essa força elétrica Qzão, né? Entre Qzão e Qzinho, tá certo? Ela tem uma coisa interessante. Primeiramente, essa força ela tem uma direção e um sentido, né? Primeira coisa aqui que essa força tem uma direção e sentido, que é dada da seguinte forma. Se as cargas são iguais, de mesmo, não iguais, mas de mesmo sinal, a força eletrostática aqui entre elas é de repulsão. Você tem uma força eletrostática aqui de repulsão entre elas. Tá? Vou colocar aqui melhor. Ó. Tá? Então, aqui está a força que Qzinho exerce Qzão. Digamos aí que essa força aí, Qzinho exerce Qzão, ela está exatamente ao longo da linha, né? Acho que ficaria melhor ainda eu pegar essa figura aqui, ó. Tá? Pronto, vou repetir aqui, ó. Só vou diminuir o tamanho dele. Bom, então tá aqui a força que Qzinho exerce Qzão. E aí, eu também vou ter a força aqui, Qzão exerce Qzinho, que é ação e reação pela terceira lei de Newton, certo? Eu vou ter também a força aqui, Qzão exerce Qzinho. Então, eu chamaria aqui essa força aqui de F, vou chamar assim de F, né? E essa outra força, na primeira seria F, e essa aqui seria o vetor menos F, né? Que estabelece ação I, um par de ação, de força de ação e reação. Então, essa força ela é dada pelo produto, ela é proporcional ao produto do módulo das cargas, tá certo? Tá? Eu poderia colocar um produto do módulo aqui, mas eu vou deixar assim, dessa forma, tá? Que eu estou desenhando um Fzinho, né? Pela distância de separação delas, ao quadrado, né? E existe aqui uma constante de proporcionalidade, que é 1 sobre 4π epsilon zero, tá? A gente usa essa constantezinha aqui, que a gente trabalha no Sistema Internacional de Unidades, né? E aí, essa força ela tem uma direção. A direção dela, no caso de Fzão, é a mesma direção desse versor chapéu aqui, ó, R chapéu. Que é o versor R chapéu. R chapéu é um versor. Um versor, a gente tem um nomezinho versor, é bonito, né? Mas também versor é a mesma coisa que quer dizer o seguinte, vetor o quê? Vetor unitário, né? Tá? Por isso que a gente colocou um chapéuzinho nele ali, ó. O versor Rzinho, ele na verdade é o vetor R sobre Rzinho, tá? Ou se você quisesse assim, né? Seria o seguinte, seria Rzinho menos R', tá? Sobre Rzinho menos R' em módulo. Pode ser? Assim, galera, né? Então, essa força, ela é proporcional, é na direção do Rzinho. Então, eu vou colocar a direção do Rzinho aqui, ó. Rzinho chapéu, tá? Para ficar claro a direção da força eletrostática, né? Essa aí, na verdade, é a lei de Coulomb, né? Ela lembra um pouquinho, né? A lei da gravitação universal, não é isso? Tá certo, tá? Veja, note que se as cargas forem opostas, o que vai acontecer é o seguinte, é que Qzinho, produto Qzinho vai ser negativo, e vai acontecer, na verdade, que essa força F, ela, que está atuando na carga de prova, ela teria um sinal oposto ao do vetor R, ou seja, a força inverteu o sentido, e ao invés de ter uma força aqui que aparece como uma força repulsiva,
apareceria ali uma força atrativa, né? No caso aí, né? Essa inverteria o sentido e claramente menos F também inverteria o sentido, né? Então você teria uma força de atração. Então essa aí é nada mais nada menos que a lei do Coulomb. Deixa eu lembrar aqui para vocês que o epsilon zero, né? O epsilon zero é a chamada constante de permissividade, né? Tá certo? Constante de permissividade. Ele depende do meio, né, que as partículas estão inseridas. No caso aqui, a gente está trabalhando o epsilon zero, usa mais para o espaço livre, né? No espaço livre, né? Que é exatamente o vácuo. Então, inicialmente, a gente vai tratar aqui a eletrostática, né? No espaço livre, tá? Aí depois a gente vai falar de meios materiais, aí a gente vai falar do que, é que vai acontecer, né? Então, primeiramente, a nossa preocupação aqui é se reduzir ao tratar essa formulação no vácuo. Tranquilo aí, galera? Beleza? Então, a gente tem aí a lei de Coulomb, né? Certo? Agora, veja. Essa expressão é legal, né? A gente poderia também deixar um pouco mais explícita essa equação aqui, né? Porque se você olhar bem, o Rzinho, deixar um pouquinho mais explícito, né? O Rzinho, em termos de vetores unitários, ele seria quem, ó? Seria o X chapéu, né? X chapéu, um vetor em vetores unitários, mais Y chapéu, né? Mais Z chapéu, tá? O Rzinho primo é a mesma coisa, no vetor em coordenadas retangulares, né? Vai ser o X primo, X chapéu, né? X chapéu é aquele vetor unitário ao longo da direção X, que a gente chamava de I, pode também chamar de I, né? Mas Y primo, Y chapéu, né? Mais o Z primo, Z chapéu, tá? Então a gente pode usar também essa expressãozinha. Se a gente usar, vamos pegar aquela expressão da lei do Coulomb, vou repetir aqui, tá? Essa expressão. Vou repeti-la aqui. E aí eu vou lembrar o seguinte, que o Rzinho, vou repetir esse termo aqui que vai aparecer na frente, Qzinho, pelo 4πε0, tá? Vou repetir ele aqui na frente, tá? E aqui eu vou fazer o seguinte, aqui a gente vai colocar aqui o Rzinho, na verdade, né? Quem é o Rzinho? Colocar o R cursivo 1 sobre R menos R' ao quadrado, né? Exatamente ele, né? O módulo, né? Esse módulo dele é isso, né? Tá? Vezes o Rzinho, né? O Rzinho chapéu. Vou repetir ele aqui. Beleza? Então, mas agora o Rzinho chapéu, lembra? Ela tá ali em cima, né? O Rzinho chapéu quem é, ó? O Rzinho chapéu aparece aqui, ó, né? É o Rzinho menos R' pelo módulo de R menos R'. Então, na verdade, aqui em cima, vamos dar uma apagada aqui. Aqui em cima, na verdade, aqui vai aparecer normal, né? Mas aqui vai aparecer o R menos R'. Tá? Lembrando que isso aqui, pessoal, é nada mais nada menos que o vetor R chapéu. Tá? Beleza? Tranquilo aí, galera? Né? Aí, veja, então, arrumando aqui a casa, isso aqui, no final das contas, fica assim, ó. Arrumando aqui a casa, isso aqui fica igual a Qzinho, por 4πε0, né? Certo? Vezes, eu vou repetir aqui em cima, para não fazer muita conta, ó, mas quando multiplicar esse módulo quadrado, esse módulo ao quadrado com essa expressão de baixo, vai ficar um cubo ali. Confere ou não? Vai ficar um termo cúbico aqui, né? Vai aparecer um cubo aqui, ó. Não é? E aí você lembra o seguinte, ó. Esse vetor separação, tranquilo aí, beleza, né? Beleza, Tiago, ó. Esse vetor separação, veja só, ele vai, que é o Rzinho menos R', né? Ele vai ser igual ao seguinte, quando a gente subtrai um do outro, vai ficar assim, ó, X menos X', X chapéu, mais Y menos Y', Y chapéu, né? Mais Z menos Z', Z chapéu, tá certo? O módulo dele, né? Que é o módulo desse camarada aqui, né? O módulo de Rzinho menos R'. Como é que a gente tira o módulo de um vetor? Bom, o módulo de um vetor é a soma dos quadrados dos componentes na raiz quadrada, né? A gente poderia colocar um quadrado aqui, módulo quadrado, né? Aí ficaria assim, X menos X' ao quadrado, né? Mais Y menos Y' ao quadrado, né? Mais Z menos Z' ao quadrado, tá? Como ali tá, aqui é o cubo, né? Não se engana ali, tem 3 ali, mas parece 3 não, ali é 2, né? Porque estou usando a cor preta e parece que, vamos deixar aumentar aqui então. 3, eita, vamos melhor, hein? Aqui laranja. Entendeu? 3, né?
Beleza, né? Quem tiver no celular, dá um zoom aí. Então, resultado. Isso aqui eu tiro a raiz quadrada. Se eu tirar a raiz quadrada aqui, dos dois lados, aí eu vou encontrar o R menos R', né? Vou encontrar o R menos R'. Então, eu vou substituir tudo, e aí tem uma expressão da força, em termos das coordenadas das partículas. A força fica com a seguinte cara aí, ó. A lei de Coulomb, né? Vai ficar um Qzinho, por 4πε0, tá? Aí eu vou botar aqui uma fraçãozinha para me ajudar. Aí no numerador está exatamente o vetor separação, né? Escrito em coordenadas retangulares, né? Certo? Olha lá o vetor separação escrito em coordenadas retangulares. E embaixo, tá? Embaixo vai ficar aquele módulo elevado ao cubo. O módulo elevado ao cubo, lembra que o módulo é aquela raiz quadrada disso aqui, né? Então, na verdade, isso aqui a gente pode escrever assim, ó. A parte de baixo, x menos x' ao quadrado, mais y menos y' ao quadrado, né? Mais e menos e' ao quadrado. Isso aqui já seria o módulo, né? Na raiz quadrada, isso aqui seria o módulo, a raiz quadrada, né? Uma raiz quadrada é um meio. Como tem esse cubo aqui que aparece, aqui, ó, eu vou botar o quê? Esse cubo ali, na verdade, vai fazer com que eu coloque ali um 3, né? 3 meios, vai ficar então aqui, ó. 3 meios. Certo? Então, essa é a expressão da lei de Coulomb, né? Da força eletrostática entre partículas carregadas, é isso, tá? Entre duas partículas pontiformes carregadas. Show de bola aí, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida? Boa, né? Então, esse é um exemplo simples, que a gente já conhecia lá, né? Bom, agora imagine aí que ao invés de ter duas partículas carregadas, como a gente fez aqui, imagine que ao invés de duas partículas carregadas, a gente tivesse mais de uma partícula carregada. Em vez de um Qzinho, a gente tivesse aqui, ó, essa figura agora a seguida aqui, ó. Olha lá, o que a gente agora aumentou aqui? Qual foi o aumento de dificuldade aí? Não foi tão grande, não, né? Ao invés de uma carga pontiforme, agora a gente tem quantas cargas pontiformes aí? Lá, veja uma carguinha pontiforme Qzinho. Show de bola? A gente tem agora o quê? Um conjunto de cargas, né? Que são o quê? São N cargas pontuais. Então, a gente tem isso agora aqui, ó, galera. São N cargas pontuais. Certo? Beleza? Então, veja aí. O que acontece? Agora você quer o seguinte, você quer encontrar a força de todas as cargas aqui, ó. É Q1, digamos assim, ó. Então, um índice aqui, ó. Q1, Q2, Q3, né? Isso, tá? Reticência até aqui, ó. QN. Tá? São N cargas pontiformes, né? Aquela ali que eu desenhei ali é o QI, é a iésima carga, tá? O vetor posição dela, eu já antecipei aqui, ó, eu já coloquei aqui, ó. O vetor posição dela, quem é, pessoal? O RI', tudo bem ou não? O RI' de novo, tá? O vetor da carga teste, vetor posição da carga teste, né? Esse RI' é o vetor posição da carga QI. O Rzinho normal é o vetor posição da carga Qzão, não é? Certo? O R normal, né? Só indicando ali o vetor posição da carga Qzão. E o RI é o vetor separação, que vai da carga QI à carga Qzão. Tá? Se a gente usar a lei de Coulomb, a gente já sabe essa força entre que QI aplica em Qzão. A gente já tem aqui, ó, a lei de Coulomb, né? A força eletrostática entre as duas carguinhas. Tá? Beleza. Mas a gente quer o quê? A gente não quer a força de uma carga na outra agora. A gente quer a força de todas as cargas. É isso, tá? Beleza? Então, essa é uma generalização do problema anterior. Em vez de uma carga, a gente tem o quê? Uma distribuição de cargas multiformes, né? Que a gente chama o quê? Chamamos também de distribuição discreta de cargas. Vale a pena anotar isso aqui, ó. A gente tem agora aqui uma chamada distribuição, né? Tá certo? Uma distribuição discreta de cargas. Show de bola aí, galera? Aí você quer calcular a força total que todas essas cargas aqui, ó, você então quer calcular a força total, a força resultante, que todas essas cargas exercem em Qzão. Então, é moleza. É só a gente fazer o chamado princípio da superposição. Então, vou anotar, vou descer aqui um pouquinho, tá? E vou anotar aqui, ó, princípio da
Superposição. O que é que diz o princípio da superposição, pessoal? O que vai dizer aí? Que a força resultante, né? A força resultante sobre a carga Qzão vai ser quem? A soma das forças que cada carguinha, chama assim, né? F1, F2, F3 até Fn, né? Tá certo? Fn aqui, ó. Até que Fn, até a enésima carga, né? Exerce em Qzão. Então, esse aqui é o princípio da superposição aí. Tudo bem? Temos aqui o princípio da superposição. Aí vamos utilizá-lo. E aí o que vai acontecer? Eu vou pegar, substituir essa expressão aqui da força. A gente já tem, ó. A gente tem a força sobre cada carguinha lá, não é isso? Tá? Aqui assim. Então a gente já tem a força que cada carguinha exerce em Qzinho. Em Qzão, perdão, né? Cada carguinha exerce em Qzão. Então a gente vai somar ali as forças. Então, segue o seguinte, é a brincadeira aí, ó. Vamos lá. Fazer o que a gente chama de abrir conta, né? Vai ficar assim, ó. Vai ficar então. Vou tornar uma filadinha, claro, vocês estão vendo que às vezes eu dou uma olhada pro lado ali, né? Para atrapalhar, não é isso? Vai ficar assim, ó. Substituindo as expressões. Agora, claro, ó. Vai ficar então, ó, 1 sobre. Primeiro termo seria 1 sobre 4πε0, né? Tá certo? Vou colocar aqui um Q1, Qzão, por R1 quadrado, né? Na direção R1 chapéu, mais. Aí eu vou fazer agora o seguinte, vou repetir essa expressão para ganhar tempo. Que é só mudar o índice, né, pessoal? É a mesma, a força é a mesma, né? Só muda o índice, tá? Aí no índice aqui eu vou botar agora o 2. Vou aproveitar aqui, ó. Já pegou uma experiênciazinha nesse aplicativo, né? Olha lá. O pessoal que fez semestre passado, física e matemática, sofreu que o bicho não sabia usar nada, né? Então, olha lá. Hoje, né? Aí, reticências, até, ó. Até a enésima carga. Então, eu vou repetir lá, vou colocar um QN. Rzinho N, um Rzinho chapéu N, e também vou colocar um versor também RN, tá? Então, vou apagar aqui também. Aproveitar aqui para ganhar tempo, né? Vamos lá, o vetor RN. QN e RN, né? Show de bola aí, né, pessoal? Aí que a gente pode fazer aqui é o seguinte, é pegar, fatorar algumas coisas, tipo esse Qzão por 4πε0, pode fatorar, né? Aí o que, que vai ficar dentro de parênteses? Vai ficar o seguinte, vai ficar então aqui, ó, vai ficar dentro de parênteses. Q1 por R1 quadrado, na direção R1 chapéu, mais Q2 por R2 quadrado, na direção R2 chapéu, mais reticências, QN, né, por RN, quadrado, né, na direção RN chapéu, tá? Então, essa expressão. Dá para perceber que a força de todas as cargas, dá para perceber que as forças de todas as cargas é proporcional ao valor da carga de prova, né? Certo? É interessante ver isso, né? Independente, né, se tem uma superposição de força aí, a força eletrostática é proporcional à própria carga de prova, ou seja, aquela que sofre a força, né? Aqui, ó, né? A força resultante nela depende exatamente disso. O que a gente fez aqui no final das contas foi somar os vários vetores, ó. A gente fez isso, a gente somou aqui os vários vetores, agora vai, né? Acho que vai. Somou aqui os vários vetores, tá? E aí, a soma desses vetores, ó, eu estou fazendo uma coisa bem genérica aqui, né? Não sei nem se tem força ali, não tem na verdade, né? Tá? Uma coisa bem genérica aqui, ó. A soma dessas várias forças, no final deu o quê? Deu uma força resultante, Fzão, que a gente chama de Fzão, né? E essa força resultante, nota o seguinte, né? Essa força resultante, ela é proporcional ao próprio valor da carga que recebeu a força. Os outros termos não dependem da própria carga, né, da carga teste. Então, esse termo que não depende da carga teste, eu vou chamar de E. E, que vai ser chamado campo elétrico. Tá bom assim? Tá? Esse Ezão aqui, ó. Né? Vamos colocar aqui agora. Esse Ezão
vai ser o campo elétrico. Esse campo elétrico vai ser o quê? Vai ser tudo que está dentro do parênteses, né? Mas dividido por 4πε0. Então, eu vou repetir aqui minha expressão, para ganhar um tempinho, né? Certo? Vezes aqui, ó, né? Exatamente, ó. 1/4πε0. Melhorar. Então, tudo aquilo ali é o exão. Já foi. Beleza. Então, vezes aqui 1/4πε0. Esse aqui é o chamado campo elétrico da distribuição. Dá para dar uma melhorada nessa expressão, não? Deixar um pouquinho mais compacta? Que tal assim, pessoal? Vê se fica melhor, né? Tá? O Ezinho como sendo 1/4πε0, um somatório, um somatóriozinho aqui, ó, de 1 até N, de Nair, né? Número N de cargas, QI por RI ao quadrado, tá? Vezes versor RI, né? Tá certo? Ou ainda, colocar também assim, se você quiser deixar já um pouquinho mais explícito, em termos de posição das cargas, você já pode fazer o seguinte, ó. Somatório de 1 até N, né? Tá certo? Do seguinte, ó. Que tal assim? Aqui uma chavezinha aqui, uma barrinha para fazer a fração, tá? Vai ser o seguinte, QI, tá? Pelo Rzinho I, Rzão menos Rzinho I, né? Por R menos RI ao cubo. Olha aí, beleza? Pode ser o cubo ou não? Pode, porque veja, lembra que o Rzinho I, ó? Lembra que o Rzinho I é quem? O Rzinho I cursivo, né? É o versor, é o Rzinho, versor I, pelo módulo de RI. Né? Mas aí, às vezes realmente minha letra não é boa, aí tem hora que eu vou dar uma ajeitada aqui, tá, pessoal? Então, vetor RI, né? Agora sim, né? Boa. Aí, isso aqui, ó, é na verdade o R menos RI, já tinha usado antes lá em cima, né? Pelo R menos RI módulo. Aí eu substituí, tá certo? Então ficou essa expressãozinha aí. Eu vou dar uma destacada nessa expressão, porque vale a pena, né? Que é a expressão do campo elétrico. Beleza, galera? Alguma dúvida aí? Então, esse aqui é o nosso campo elétrico. Professor, Opa, por favor. o denominador aí não é 3 meses, não? 3 meios. Sim, você colocou 3 só. É só 3. O 3 meses aparece se a gente for deixar aquele em termos de x, x', y, y'. Confere? Verdade. Né? Beleza, isso mesmo. Porque ali tem um modo. A lei de Coulomb, ela é o quê? Uma lei a força entre as partículas é. Eu não comentei isso, eu vou aproveitar que você perguntou. É proporcional ao inverso quadrado da distância entre as cargas, né? Agora, esse cubo que aparece, não se engane, é porque, na verdade, em cima, esse camarada aqui tem unidade de comprimento, né? Esse termo aqui em cima, ó, ele tem unidade de comprimento, tá? Que não é o comprimento dele, pelo comprimento ao cubo aqui, aí dá um inverso de comprimento quadrado, tá certo? Tá? Então, a gente já tem aqui a expressão do campo, eita, tem aqui, campo elétrico. Show de bola aí, né? De uma distribuição discreta de cargas, né? Alguém falou aí? Alguém perguntou alguma coisa?